Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estamos iniciando mais um tema, graças a Deus, da série Reflexões e Exortações. Procuraremos meditar, pensar, analisar e detalhar assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Que possamos, assim, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados, aconselhados, encorajados e estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos e opiniões. O irmão Paulo escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, verso 4. O resumo do programa número 16, que trouxemos o tema Compaixão e Misericórdia. Iniciamos com o Salmos 86, verso 15, que diz: Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, verso 36. Deixamos claro o significado de compaixão. Para uma melhor compreensão, trouxemos alguns sinônimos da palavra compaixão. Deixamos claro a diferença entre amor e compaixão. Exploramos o significado de misericórdia e misericordioso. Trouxemos as palavras semelhantes a misericordioso. Apresentamos também o antônimo de misericordioso: cruel, duro, atroz, bárbaro, celerado, desalmado, desumano, facínora, ferino, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maldoso, maléfico, malfeitor, maligno, mau, nefando, perverso, réprobo, ruim, sanguinário. Todos esses são os antônimos da palavra misericordioso. Destacamos as palavras do irmão Paulo em Efésios capítulo 2, dos versos 4 ao 10. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Lemos Salmos 145, verso 8 e 9. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Destacamos as palavras do irmão Paulo, porque o amor de Cristo nos constrange, coage, força, obriga, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Ficou claro em Marcos, no seu capítulo 8, verso 34, que se queremos ir a Jesus, devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz e segui-lo. Exploramos o texto de Lucas, capítulo 6, dos versos 32 ao 36, onde o nosso Senhor Jesus nos ensina a amar quem não nos ama, fazer o bem a quem nos faz mal. Jesus deixou claro que Deus é bom, até para os ingratos e maus. Somos ensinados a agir com misericórdia como Deus, nosso Pai. Trouxemos as palavras do irmão Tiago: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago, capítulo 2, verso 13.
trouxemos as palavras do irmão Paulo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 15. Trouxemos Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Apresentamos Mateus capítulo 9, dos versos 9 ao 13, onde Jesus ensinou os fariseus: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Deixamos claro, Mateus capítulo 18, os versos 32 e 33, que por não sermos compassivos e misericordiosos, podemos anular o perdão recebido de Deus. Ficou claro em Lucas, no seu capítulo 10, dos versos 25 ao 37, que a nossa religiosidade não tem valor algum se não formos misericordiosos. Trouxemos como exemplo a história do profeta Jonas, o qual conhecia a misericórdia de Deus, porém agiu para com os ninivitas sem misericórdia. Isso nós encontramos na história dele em Jonas, capítulos 3 e 4. Finalizamos com as seguintes palavras do irmão Pedro. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 9 e 10. Louvado seja Deus. Fomos chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Hoje traremos o programa número 17, Exortação à Santidade. 1 Pedro 1, verso 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus diz que Ele é santo e pede que nós sejamos santos. Amém? Infelizmente, o conceito de santo para o mundo hoje, o cooperador Giliard, é diferente do conceito apresentado nas Escrituras. Infelizmente. Parece que é um padrão que as pessoas não conseguem chegar. Eles tentam dizer, ninguém consegue fazer isso, né? Porém, as Escrituras apresentam para nós a palavra hebraica para santo, que é kadosh, que corresponde à palavra grega hagios, que na origem significa simplesmente separado. Separado. Então você pode ser santo separado. Quando examinamos as Escrituras do período da primeira aliança, fica claro que a ideia de santificação e santidade indica separação tanto de pessoas como lugares e coisas para o serviço sagrado. Você entendeu? O conceito de santidade é intimamente relacionado com a religiosidade e a fé. E de acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. Ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção, consagração total a Deus. Então é possível ser santo.
separado. Você foi chamado para ser separado do mundo. Você está no mundo, mas você foi chamado para um propósito. Nós somos chamados por Deus para um propósito. É só lembrar de Abraão. Deus chamou Abraão para um propósito. Deus te chamou para um propósito. Deus chamou, uniu-nos no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, para um propósito. Amém? E eu digo, Deus não pediria aos seres humanos algo que fosse impossível de ser. O que Deus pede para nós? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 20, verso 7. O que é santidade? Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Característica de quem pode ser considerado santo, santo separado. E uma vez que você não vive como o mundo vive, você vai mostrar na sua vida, assim, virtudes, um ar de inocência. As pessoas vão olhar, as pessoas dizem assim pra gente, você é inocente, hein? Já viu o cooperador de Giliardi? Demais. Mas você é muito inocente, né? Ah, uns dizem, você não tem malícia, quer dizer que tem que ter malícia, né? Para os cristãos, viver uma vida de santidade ao Senhor significa abdicar de práticas que são consideradas abomináveis diante de Deus. Significa viver comprometido em tudo aquilo que é tido como santo, no sentido de ser honesto, limpo, louvável, correto, benigno e entre outras coisas. Nós tiramos isso de uma pesquisa significados.com.br. Os honesto, limpo, louvável, correto, benigno. Nós temos exemplo dentro das Escrituras de irmãos que tiveram em nações que não conheciam o Deus, Criador dos céus e da terra, e que viviam numa situação naquele país ou naquela nação como escravo, mas que eram santos, esses nossos irmãos. O exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses nossos irmãos que tiveram na Babilônia, e ali em Babilônia, vivendo uma vida de santidade, eles conseguiram ocupar funções importantes dentro, não só de um governo, mas de outros impérios que governaram. E ali deram testemunho do Deus Criador dos céus e da terra, conseguindo até por parte dos governadores benefício para o povo de Deus. Uma vida de santidade abençoa a vida das outras pessoas, mas também uma vida que não é de santidade. Ô, cooperador de Giliardi, dá trabalho, não dá não? Muito. Dá trabalho. Tanto que nós temos recomendações nas Escrituras a não tornar a vida daqueles que estão na frente do trabalho de Deus um fardo, né? É importante trazermos isso, né? Vamos para o significado de santificação. Ação ou efeito de santificar, ou de se santificar. Qual é a diferença entre santidade e santificação? Vivendo em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências de sua velha natureza. Através da santificação, nosso ser é moldado gradualmente. Desse modo, somos habilitados a resistir aos hábitos e às práticas pecaminosas da nossa carne e buscar diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. E não podia ser diferente, uma vez que nós somos membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, viver em santidade é algo natural. Ou devia ser, não é? Isso. Vamos trazer 8 sinônimos da palavra santidade para 3 sentidos da palavra santidade.
o primeiro sentido, que diz purezas, castidade. Segundo, benevolências, bondades e caridades. Terceiro, inocências, piedades, virtudes. E o antônimo de santidade, o contrário de santidade? Impureza, pecado, materialismo, sujeira, imperfeição, prostituição, lascívia, luxúria e fornicação. Eu acredito que vários desses que nós trouxemos aqui, impureza, pecado, sujeira, imperfeição, prostituição, lascívia, luxúria e fornicação, é conhecido dos nossos ouvintes. Mas materialismo, eu acho que as pessoas nunca ligaram o materialismo com o contrário de santidade, não é, cooperador? Isso, uma palavra interessante. Por que o materialismo é considerado como o antônimo de santidade? Porque a pessoa que vive e é materialista, ela vive para si, para os seus propósitos. É isso, ela vive para o mundo. Ela vive para as coisas dela. E nós, quando resolvemos entregar a nossa vida ao Senhor nosso Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, é porque nós queremos o comando da cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. Então, materialismo para os crentes em Cristo Jesus não pode existir. Crentes apegados aos bens, crentes apegados às coisas materiais, não pode existir. Fica o exemplo da esposa de quem? Ló? A esposa de Ló. Aí o exemplo. Falando de santificação, ouça o que Jesus disse. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Você quer ver a Deus? Seja limpo de coração. Limpo de coração. Como é que eu posso dizer, cooperador Giliardi, que estou no corpo de Cristo se eu não sou limpo de coração? Eu achei, cooperador Giliardi, ouvintes, interessante o conselho que o rei Davi dá a Salomão a respeito de santidade. Vamos ler esse conselho? 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. É um conselho bom. Conhece o Deus de teu pai. Serve-o com o coração perfeito, com alma voluntária. Porque Deus esquadrinha os corações. Deus conhece os corações. E entende os nossos pensamentos, as nossas imaginações. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Jesus ensinou, sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Perfeito, cooperador Giliardi, perfeito. Significado de perfeito, que não tem defeitos, ideal, impecável, excelente, que está terminado, sem falhas, lacunas, completo, absoluto, total, que se sobressai por ser excepcional, magistral, de aspecto belo, em que há elegância, bonito, elegante. Perfeito. Lembro quando o faraó chamou ali os homens importantes do seu governo, né? Quando o irmão José contou a ele o sonho e deu a ele a interpretação do sonho dos 7 anos, né, de fome e os 7 anos de fartura. E o nosso irmão José disse, procure um homem sábio e coloque ele à frente deste serviço que era juntar todos os mantimentos durante os 7 anos de fartura. Eu digo a glória para o nosso Deus. Quando o faraó, no meio dos seus sábios, olhou para José e disse assim, onde encontraremos um homem como esse em quem há o Espírito de Deus?
Nosso irmão José era um homem perfeito. Mas você conhece as lutas que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou. Ele era um homem perfeito. O irmão Paulo também escreveu e exortou nesse sentido na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. O irmão Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é para sermos conformados com este mundo. Segundo as palavras do irmão Paulo, somos chamados a mudar o nosso comportamento por meio do entendimento. Então nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, orando ao Pai em favor dos seus, ele disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Não há santidade se não for por meio da palavra. Quando cremos na verdade e aceitamos sermos santificados pela palavra e fé em Jesus, temos também, como o irmão Paulo, a missão de levarmos pessoas à santificação. Ouça Atos 26, verso 18. As palavras de Jesus ao irmão Paulo. Ele disse para o irmão Paulo, que estava chamando o irmão Paulo para uma missão, para que o irmão Paulo abrisse os olhos das pessoas e das trevas convertesse as pessoas à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que as pessoas recebessem a remissão de pecados e herança entre os que são santificados, Jesus disse, pela fé nele. Atos 26, verso 18. Santificados pela fé em Cristo. E confirmando essas palavras, o irmão Paulo escreveu: à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Eu vou repetir o que já falei aqui. Quando examinamos as escrituras do período da primeira aliança, fica claro que a ideia de santificação e santidade indica separação tanto de pessoas como lugares e coisas para o serviço sagrado. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, o irmão Paulo disse. Chamado santo. Separado. Você foi separado do mundo, agora você faz parte do corpo de Cristo. É isso. Por isso que o seu comportamento deve ser um comportamento diferente do mundo. O meu comportamento. Olha o que escreveu o irmão Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Judas, no seu capítulo 1, verso 1. Louvado seja Deus. Uma grande maioria das pessoas tem a ideia de santo, que santos são as imagens. Olha que coisa. Ah, você tem um santo em casa? Que santo você tem? Qual é o seu santo protetor? Santo não são as imagens. Não, as imagens não são santas. Imagens são apenas imagem. Leia Êxodo 20, vê lá o que Deus fala da imagem. Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, não ajoelhe diante dela, não preste culto, não sirva. Essa é a recomendação de Deus: não fazer, não ter, não servir. Não são santos aquilo que os homens dizem que são santos. Foram inventadas pelos homens para captar dinheiro, recurso seu. É só isso que eu estou te dizendo, é verdade isso. Ser santo vai além do que os homens pensam. Ser santo é ser separado para o serviço de Deus. Amém? Amém. Jesus, o nosso Senhor, deixa claro quem são os santos. João, no seu capítulo 17, dos versos 16 ao 21. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja Deus, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. Somos santificados pela verdade. Temos um comportamento, um jeito de agir totalmente diferente do mundo. Isso nos faz não ser do mundo. Somos santificados na verdade de Deus. A tua palavra é a verdade. E o nosso Senhor Jesus diz que nos envia ao mundo. Como Deus enviou ele, ele também está enviando-nos ao mundo. Percebeu? Você é santificado para trabalhar em favor do mundo. E a verdade é, se somos membros do corpo de Cristo, somos santos. Essa é a verdade. Eu vou repetir o que falei. Eu vou insistir nisso. Quando examinamos as escrituras do período da primeira aliança, fica claro, é evidente, é claro que a ideia de santificação e santidade indica a separação tanto de pessoas como de lugares ou coisas para o serviço sagrado. Você foi separado, você é santo para viver um propósito. Nós somos chamados a abençoar a vida das pessoas, a exemplo de José lá no Egito, a exemplo de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, nossos irmãos lá em Babilônia, a exemplo de Neemias, a exemplo de Esdras e outros, e outros, e outros. Nossos irmãos deixam nos seus escritos, claro, eles tinham esse entendimento de quem são os santos. Grande parte do início das epístolas dos nossos irmãos nas cartas inicia sempre falando dos santos. Vamos ler algumas dessas citações. Atos 9, verso 13. Aos teus santos em Jerusalém. Atos 9, verso 32. Viu também aos santos que habitavam em Lida. Atos 9, verso 41. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Romanos 12, verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. 2 Coríntios 1, verso 1. A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Efésios 1, verso 1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Filipenses 1 e 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Colossenses 1, verso 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Colossenses 3, verso 12. Reverti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. Amém, amém, amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Por tudo que estamos mostrando, é possível ser santo. Viu como é possível? Sim, é possível. Nossos irmãos, eles eram tratados pelos nossos irmãos, por outros, como santos. E hoje, cooperador, como que é esse negócio? Muitas vezes nós dizemos que somos parte do corpo de Cristo, né? Mas um não dá bem com o outro. Tá bom isso? Tá certo isso? Não. Efésios 1, verso 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ouça as palavras do irmão Paulo. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte,
para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses capítulo 1, dos versos 21 a 23. Para perante ele apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Fé aqui está falando de conjunto de doutrina, de ensinamento. Então, permanecer na palavra, na fé, nos santifica. Isso está de acordo com as palavras de Jesus em João 17:17. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. Escrevendo aos irmãos em Éfeso, o irmão Paulo disse: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, ato ou qualidade decente de obsceno, nem torpezas, nem parvoices, ou seja, imbecilidade, nem chocarrices, dito jocoso, xiste, gracejo, desabusado, insolente, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, que é imoral, libertino, obsceno, ou impuro, aquele que não é puro, ou avarento, aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, aquele que não é generoso, o qual é idólatra, tem herança, nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Efésios capítulo 5, dos versos 1 ao 13. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Imagina participar, né, cooperador? Sim, imagine participar. Portanto, não sejais seus companheiros. Eu lembrei aqui, cooperador Giliardi, da fábula do coelho e do rato. Um coelho e um rato, eles eram amigos. E a mãe do coelho dizia: olha, essa amizade sua com o rato não dá certo. Ó, não sejais seus companheiros. O coelho dizia, o coelhinho, mas o ratinho é tão meu amigo, nós conhecemos aí faz muitos anos, e a gente só brinca junto, nós não temos nada um com o outro não, nós só brincamos juntos. A mãe do coelho dizia: cuidado, meu filho. Quando a mãe do coelho dizia, ouvintes, para o coelho não brincar, que era perigoso, e para o coelho não sair, que era perigoso o gavião ou a águia, o coelho dizia para a mãe: ah, mãe, não tem problema não, a neve está branquinha, eu também sou branquinho. E o gavião não vai me ver. E aí um dia, o coelhinho saiu, era um dia de neve, muita neve, a neve branquinha, branquinha. E o coelho saiu e encontrou o ratinho. E o ratinho disse: ei, vamos brincar numa casa velha ali. E o coelho lembrou do que a mãe falou, mas ele falou: eu vou brincar. E aí começaram a brincar numa casa velha, o coelho e o rato. E aí o ratinho subia lá em cima numa chaminé e
descia pela chaminé, caía lá embaixo. E chamou o coelho, não. Aí o coelho foi brincar também. O coelho subiu lá no telhado e desceu pela chaminé. Desceu, brincaram. Aí o coelhinho disse, agora tá tarde, eu vou para casa. E aí o coelhinho saiu. E ele brincou no chaminé. Já vocês sabem o que acontece, não sabe? Quando alguém vai brincar na chaminé. Ele se sujou todinho, o coelho, com o operador Giliardi. E aí saiu para ir para casa numa boa. Ele foi visto por quem? Vocês estão entendendo? Ele foi visto pelo gavião, pela águia, e virou alimento deles. Você entende o que é santidade? Portanto, não sejais seus companheiros. Não sejais seus companheiros. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Nesse sentido, o irmão Paulo também nos orienta. Sede a vossa equidade. Equidade é retidão na maneira de agir. Notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, conhecidas pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouviste e viste em mim, o irmão Paulo dizia, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, versos 5 ao 9. Que palavras maravilhosas. Vamos trazer aqui 12 sinônimos da palavra equidade para dois sentidos. Equidade. No primeiro sentido, nós achamos equidade no sentido de probidade, dignidade, honestidade, honradez, integridade, lhaneza, lisura, probidade, retidão e virtude. E no segundo sentido, nós temos prudência, moderação, ponderação, prudência. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Nós temos que ter amizade com as pessoas, sim, do mundo. Nós temos que ter relação, sim, com as pessoas do mundo, mas com moderação, com muita ponderação, com prudência. Por quê? Porque nós não podemos fazer como a fábula que eu contei do coelho e do rato. Equidade, retidão na maneira de agir. Ouça as palavras ditas por Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, verso 8. Essas palavras estão conforme aqui também ensina o nosso irmão escritor de Hebreus, né? Era isso mesmo que eu ia falar, Hebreus 12, 14, né? Verdade, isso mesmo. O que a carta diz? O nosso irmão, ele fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus diz, os limpos de coração, eles verão a Deus. O irmão Paulo, eu digo que é o irmão Paulo, eu tenho para mim que foi o irmão Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Também. Afirma que sem santificação ninguém verá a Deus. Bem como deixou claro o salmista Davi no Salmo 24, verso 3 ao 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá
a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Amém. Ouçam aqui a resposta da pergunta do salmista Davi. O salmista Davi fez uma pergunta a Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta de Deus é qual, cooperador? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E continua a resposta, pastor Lucas. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos é réprobo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Esses textos maravilhosos estão em Salmos, capítulo 15, dos versos 1 ao 5. Louvado seja Deus. Somos chamados a ser santo em toda a nossa maneira de ser. 1 Pedro 1, verso 14 ao 16, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, Deus diz assim. Amém? Ouça também nesse sentido as palavras do irmão Pedro. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro, nosso irmão Pedro, em capítulo 1, versos 22 e 23. Você nasceu de novo. Você foi gerado pela palavra de Deus, pela palavra viva. Você foi gerado, eu fui gerado de novo, eu nasci de novo. As palavras de Jesus em Mateus 5, verso 13 ao 16, deixa claro que os santos são sal da terra e luz do mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. É isso, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, Jesus disse. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto de medição. Mas coloca a candeia no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Deus precisa de mim. Deus precisa de nós. E nós precisamos mais de Deus. Deus opera por meio de nós. Deus opera por meio dos seus servos. É isso, Deus opera por meio dos seus servos. Vamos ler Filipenses 2, verso 13 ao 16. Porque Deus é o que opera em vós. Vou repetir. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Resplandeceis como astros no mundo, no meio dessa geração corrompida e perversa. 1 Pedro 1, verso 14 ao 16, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós éramos ignorantes, hoje nós não somos ignorantes, conhecemos a palavra. Como é santo, mas como é santo aquele que vos chamou, ele nos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Colossenses 3,14, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Você foi chamado para um trabalho especial. Nós somos chamados. Nós somos chamados e fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos chamados para dar esperança, para levar vida, luz aos homens que vivem nas trevas. É isso, nós somos chamados para um propósito especial. Vamos ouvir aqui as palavras do irmão Paulo aos irmãos colossenses. Vamos ouvir? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O nosso irmão Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, dos versos 24 ao 29. Bom, Paulo sentia alegria em padecer pelos irmãos. Ele diz que cumpria o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A visão que o irmão Paulo tinha de igreja não era a visão distorcida que o mundo tem. Igreja, para o irmão Paulo, era corpo de Cristo. Eu pergunto para você, o que é a igreja para você? Corpo de Cristo ou uma parede, um salão? O que é a igreja? Ou organizações dos homens? O que é a igreja? O irmão Paulo diz, para que apresentemos todos os homens perfeitos em Jesus Cristo. É interessante aqui, cooperador Giliardi, o sinônimo da palavra eficácia. A palavra eficácia está associado à eficiência, ação, efeito, energia, força, poder. Quando ele diz, a sua eficácia que opera em mim, a ação de Deus, a energia de Deus, a força, o poder. É isso. Como bem escreveu, né, ele, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 13. Deus opera se nós deixarmos. Quando lemos as Escrituras, temos o exemplo de obediência de muitos servos de Deus, que mesmo tentados, não caíram. Nesse sentido, o irmão Tiago escreveu, bem-aventurado o homem que suporta a tentação,
Porque quando for provado, que passou por teste ou prova, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago, capítulo 1, dos versos 12 ao 24. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vê a importância de ser santo. Você foi criado, você é uma nova criatura gerada pela palavra da verdade. Gerado pela palavra da verdade. Então nós somos santificados e enviados ao mundo. Jesus, ele orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, verso 15 ao 18. Você é santificado e enviado ao mundo como o sal da terra, como luz do mundo. Eu sou santificado e enviado ao mundo, cada um de nós. Ou não somos corpo de Cristo? Filipenses 1, verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente. Dignamente é de maneira digna, em conformidade com o esperado. Deus espera de nós um comportamento diferente, porque se nós somos e temos o Espírito de Deus e somos o corpo de Cristo, devemos portar-nos dignamente mesmo, de maneira digna, em conformidade com o esperado. Deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Ele fala, irmão Paulo, de um mesmo Espírito. Então é possível que a pessoa esteja sob a influência de outro Espírito. Quer vá e vos veja, quer esteja ausente e ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós estamos já quase para encerrar. 1 Tessalonicenses 4, verso 1 ao 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição,
Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Deus chamou-nos para a santificação. Você pode muito pelo corpo de Cristo, você pode muito por pessoas que carecem de um conhecimento verdadeiro. Você pode. Nós podemos. Sede santo, Deus disse, porque eu sou santo. E somente sendo santo nós podemos alcançar as pessoas que precisam da graça de Deus e da misericórdia e da compaixão de Deus. Que o eterno nosso Deus te abençoe no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Deus Santo, cheio de misericórdia e de bondade, somos gratos ao Senhor por ter acreditado em nós, por acreditar, por confiar, por acreditar que os seres humanos podem mudar, podem nascer de novo. Agradecemos ao eterno Deus, ao Senhor, ó Deus eterno, por teu Espírito Santo, que tem nos transformado, mudado a cada momento e nos santificados. Somos gratos ao Senhor, ó eterno, por tua bondade e misericórdia. Rogamos que o eterno, nosso Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, possa conceder a cada um dos nossos ouvintes forças, meios e condições para que possamos vencer todo o mal, todo o ataque, todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tenta contra os teus filhos, ó eterno. O Senhor possa dar vitórias a cada um de nós. Somos gratos por tua palavra nessa manhã. A tua palavra, ó eterno, que nos santifica, a tua palavra que nos separa do comportamento do mundo, mas que nos responsabiliza e envia ao mundo como sal e luz do mundo. Te agradecemos, ó Deus eterno, por tudo, pela esperança que nutre os nossos corações, pela alegria e certeza que temos em tua palavra, que é transformadora, que é viva e eficaz. Nesse momento eu oro por cada ouvinte. Eu oro em especial pelo cooperador Douglas. Eu repreendo nesse momento, no nome poderoso de Jesus Cristo, essa infecção, esse mal que atormenta o teu servo eterno. Repreendemos no nome poderoso de Jesus, que essa infecção seja desfeita e que ele receba a completa restauração, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Eu oro por todos os pedidos de oração que têm chegado a nós, por cada pessoa, por cada vida. E em nome de Jesus, opera a libertação, opera, Senhor Deus eterno, o livramento, opera, Senhor, em favor de cada um por tua misericórdia santa, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Ó grande Deus, oramos, venha o teu reino, que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. E que o reino do Senhor esteja, de fato, já dentro de nós. Que nós possamos viver, como diz o nosso irmão Paulo na carta aos Efésios, em regiões celestes, em Cristo Jesus. Conceda aos nossos corações sempre, sempre, ó eterno, conforto, paciência, sempre discernimento, ó eterno, para que possamos agir para bem da obra do Senhor. Que possamos, como diz o irmão Paulo, padecer pelo corpo de Cristo. Assim somos gratos ao Senhor, ó eterno, por tua palavra que nutre os nossos corações. Rogamos uma semana de bênção e de paz para todos os que estão na escuta do programa, para aqueles que também que não estão, ó eterno, ouvindo a programação e que em algum momento dessa semana, nos momentos de reprise, estarão acompanhando a programação. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos,
No nome poderoso de Jesus o Cristo, somos gratos ao Senhor por tudo, e assim confiando, e assim crendo, e com a certeza que o Senhor está sempre atento às nossas orações, nós somos agradecidos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, foi uma alegria estar com você, mais um programa, à luz das Escrituras, que o eterno Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz seja contigo, uma ótima semana. A paz seja contigo, cooperador Giliardi, saudação para a congregação ali no Conjunto Timbó, e saudação especial à sua família, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Faço das palavras do pastor Lucas também a minha. Quero que todos possam receber aí o meu abraço. Muito obrigado pela audiência. E da mesma forma que iniciamos em nome do Senhor Jesus, também encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Que você fique com Deus e que a paz esteja com você e sua casa. E até a próxima oportunidade, querido ouvinte.